do rei Salomão. Aqui existe uma mina de cobre, a mina de cobre mais antiga do mundo está aqui dentro, a mina de Tímina. Isso está lá na Bíblia, no livro de Deuteronômio 8:9, né? Onde se extraiu o cobre. Quem extraiu o cobre daqui? Faraó, né? Nós nunca podemos perder de vista o Egito na história bíblica. Por quê? Muito perto. Então, o faraó incursionava muito, os egípcios entravam muito a Israel durante todo o período da história, tá? Não apenas na época dos faraós e não apenas na época de Moisés, dos patriarcas, mas também depois, por causa da proximidade. No Egito não há ferro, não há cobre, então eles tinham que vir a Israel, pegar da mina daqui e levar para lá, tá? Então, essa é a questão do sul de Israel. E também aqui, o rei Davi, o rei Josias e o mesmo Salomão fizeram um porto para poder receber, através do mar, não é, os produtos, tá, na antiguidade. Então, era bem conhecido deles a questão de Eilat, do Mar Vermelho, tá bom? O Mar Vermelho também é conhecido como Mar das Canas, pela quantidade enorme de canas. É tipo, não é a cana de açúcar, mas é uma vara que tem ali, né? Um juncal, vamos falar assim em português, seria mais famoso assim, que foi o material que Moisés foi feito, né? Quando colocou aquela cestinha nele para tirar ele da água, é aquilo ali. Então aquele ali é abundante no Mar Vermelho, então por isso também ele tem esse outro nome. Outra coisa que vocês vão ver muito em Israel são as placas solares, né? Porque aqui, como tem muito sol, as placas solares, a energia renovável, a obtenção da energia através do sol, porque faz muito sol, então se absorve essa energia através dessas placas solares. Daqui a pouquinho vocês vão ver o aeroporto, foi feito um aeroporto aqui, né? O aeroporto Ramon, exatamente, tem um aeroporto aí, que é o aeroporto que faz basicamente o pessoal que vai vir pra cá, não quer descer em Tel Aviv, então já desce diretamente aqui para ficar em Israel. O pessoal que atravessa para a Jordânia também, assim facilita bem a questão. Internacional. Algumas companhias, mas desde a Europa só. Mas é novo, né? É novo. Ele começou a ser aberto na época do Corona. A sua inauguração se deu ali, mas aí entrou o Corona e aí então ele ficou fechado, né? Mas o pessoal usa muito para charter, voos curtos da Europa para cá, né? Mas tipo do Brasil não tem. Do Brasil para cá não tem que descer em Tel Aviv, tá bom? Então é isso, nós vamos subindo nesse relevo, nós vamos subindo nessa geografia, como eu falei pra vocês, né? A tâmara, vocês vão poder amanhã, quando nós estivermos em Jericó, vocês vão poder comprar as tâmaras. Quem não comeu tâmara ainda, quem não provou da tâmara, o mel de tâmara. A propósito, quando a Bíblia fala terra que manda leite e mel, ela está falando do mel de tâmaras. Porque não é mel de abelha, gente? Porque nessa região aqui não há flor. A abelha precisa de flor, tá certo? Essa região não há flor, então, portanto, é o mel de tâmaras, tá? Terra que manda leite e mel de tâmaras. Agora, vamos falar um pouquinho do contexto, já que a gente está passando, você está passando pelo deserto, né? Vamos falar um pouquinho do deserto em questões bíblicas, o que ele significava, o que ele significa até hoje para o povo de Israel. Olha só, o povo saiu do Egito, se eles fossem em linha reta, daqui até Jericó, eles demorariam mais ou menos 11 dias para chegar lá. Quanto tempo eles demoraram? Por quê? Né? Então vamos lá entender por que o povo demorou 40 anos. Primeiro, que o povo demorou 40 anos porque eles murmuravam demais. Coisa que não existe aqui, né? Não aposto. Amém! Aqui ninguém reclama. E aí o que acontece? Deus foi se enfadando do povo de Israel, né? E até o momento que ele disse, olha, não vos suporto mais, né? Chega, acabou, não aguento mais vocês, né? Imagine o grau que o povo estava. E aí então Deus disse, olha, agora presta atenção, toda essa geração que saiu do Egito, que viu o Mar Vermelho se abrir, que viu as pragas, eles viram tudo isso. Essa geração não entrará na terra prometida, apenas Josué e Caleb, porque neles havia um outro espírito. Mas esse povo todo vai cair no deserto. Então eu queria chamar a atenção para você duas coisas. Vamos transferir isso, né, o texto, para o nosso contexto. Aplicação espiritual para a nossa vida. Deserto, olha, você está passando por ele.
não é local fixo, é local de passagem. Ninguém pode passar uma vida no deserto. Aleluia. Como você está no deserto? O cara vive no deserto. Isso não existe. Deserto é local de passagem. Deserto é escola de profeta. Não é cemitério de cristão. Aleluia. Tá bem? Então, nós não podemos morrer no deserto. Aliás, Deus não tinha em nenhum momento o plano de que o povo morresse no deserto. Não era o plano de Deus. E o povo, por causa das suas atitudes, mudou o negócio. Mas não era o plano de Deus, não. Né? O plano de Deus era que o povo saísse daqui, que Deus os treinasse. Deus precisava tirar essa mentalidade de escravo que eles tinham. Porque essa terra aqui, chamada terra de Canaã, tá certo? Ela era habitada pelos cananeus. Os cananeus eram um povo organizado, ele era um povo militarizado, e o povo era um bando de escravo. Como é que eles enfrentam esse povo? Não tinha como, mas eles achavam que sim, né? É mais ou menos um filho quando faz 8 anos que diz pro pai que ele vai ser independente. Não é não? Que agora ele é de maior, né? Como que ele vai ser independente a gente não sabe, mas enfim. Né? Mas aqui isso não acontece, não é não? Aqui não, aqui os filhos são tudo obedientes. Aleluia. Então o que acontece? Deus sabia, estava na cara que o povo de Israel não ia sobreviver, não ia no confronto com os cananeus. Eles precisavam ser treinados, eles precisavam ser mudados, eles precisavam passar um processo, mas eles não queriam passar um processo. Eles queriam saltar lá do Egito, da fronteira, diretamente para Jericó. Irmão, isso não pode acontecer na nossa vida em nenhum sentido. Quando você salta o processo, você interrompe o projeto. Não salte o processo, porque é no processo que você vai estar pronto para o projeto. É verdade. Não salte isso. Uma vez no experimento, um menininho estava vendo a borboleta sair do casulo. E ela estava ali se esfregando e lutando, e a asa não saía, ela estava cansada, ela não aguentava. E ele foi lá e abriu, ele deu uma ajudinha para ela abrir o casulo para ela sair. Sabe o que aconteceu? Naquela luta que ela estava forjando a asa para ela poder voar. Ela não podia mais voar. E ele simplesmente, na realidade, a ajuda foi a morte. Por quê? Como que uma borboleta faz sem voar? Ela morre, né? Então, Deus queria forjar o povo de Israel no deserto, tá certo? E então, esse povo acabou morrendo nesse deserto, acabou andando durante 40 anos. Agora, mesmo no deserto, Deus disse, olha, a geração de 20 anos para baixo é a que vai entrar. 20 anos para cima não vai entrar na terra prometida. Então, essa geração de 20 anos para baixo, Deus fez para eles a coluna de fogo e a nuvem. Agora vocês vão entender a importância disso. Olhe para esse céu, não há uma nuvem. Se você ficar aqui um dia inteiro, debaixo desse sol, sem um chapéu, sem uma proteção desse sol, você vai morrer. Então a nuvem, ela servia como proteção. E a coluna de fogo servia para quê? A coluna de fogo servia para dar calor durante a noite, mas para também orientar como se fosse uma lanterna. E a terceira coisa que ela fazia era afugentar os animais peçonhentos, porque o deserto está cheio de chacais, o deserto está cheio de escorpiões e ele está cheio de serpentes. E esses animais, eles fogem do fogo. Então a coluna servia para isso, tá certo? E durante... Aqui que é o aeroporto. Aí que é o aeroporto. Tem uns aviões ali embaixo, mas aqui que é o lugar do pista. Aí que é o aeroporto, é. Então assim, isso tudo era um pacote de segurança que Deus fornecia para o povo. E os locais de água. Vocês estiveram em Mara? Agora? Vocês foram a Mara? Não pôde. Tava fechado? Passou do lado. Ok. Então olha só. As fontes de água, gente, outra coisa que a pessoa precisa saber no deserto. Onde está a água? Né? Imagine nesse deserto você não tem água, você morre. Tá certo? E também a direção. Olha só, é tudo igual. Para onde nós estamos indo? Para baixo, para cima, para a direita, para a esquerda. Então o deserto, ele exerce essa influência psicológica muito grande nas pessoas. As pessoas perdem o sentido de direção. E o deserto faz com que você esteja só. Perceba que no Velho Testamento e no Novo Testamento também, toda vez que Deus queria falar com o profeta, ele mandava ele para o deserto. Porque no deserto as pessoas se esvaziam. Quando nós estamos no deserto da vida, a gente fica mais propenso a ouvir a palavra de Deus. E então, até hoje,
diversos escalões do exército de Israel, os grupos de elite, eles são trazidos para o deserto para ser treinados. A sobrevivência é aqui. Eles têm um objetivo. Ó, daqui 10 dias a gente se encontra nesse ponto aqui. Deixam eles aqui sem nada. Se vira. Se você chegar dentro do prazo, você está pronto para ser soldado de elite. Se você não chegar, você não passou o teste. Tá certo? Então, o deserto é exatamente isso. Um dos grandes generais que treinou o exército de Israel disse assim: se o deserto não falar com você, nada fala. Né? Então o deserto é algo muito importante e nós vamos passar grande parte, não tem como, gente, nós saímos do Egito, chegar a Jericó sem passar pelo deserto geograficamente. Não existe como nós saímos do Egito na nossa vida espiritual e chegarmos à nossa terra prometida se nós não passarmos um deserto. Nós precisamos passar o deserto, né? Então a gente precisa passar o processo do deserto, tá certo? Então é isso que nós vamos ver nessa subida toda aqui, é sobre o deserto. O deserto é um local que não tem vida, o deserto é um local que não tem água, onde todas essas plantas que vocês estão vendo, para sobreviver ao deserto, elas tiveram que aprender a serem fortes. Qual foi a árvore que foi feita a Arca da Aliança? Por quê? Vocês sabem por que a acácia? A acácia eu mostrei para vocês, essas pequenininhas que estão por aí. A acácia, ela é uma árvore que a raiz dela, ela consegue chegar lá embaixo, ela tem 2 vezes mais raiz do que ela tem de árvore. Você sabe que toda árvore, ela tem o mesmo para cima, é o mesmo que ela tem para baixo, tá certo? Porque ela precisa de estabilidade para se manter, né? Contra o vento, senão ela cai. Mas a acácia, ela consegue ter mais, por quê? Ela precisa chegar nos leitos de água, ela precisa obter a água. E a água no deserto, ela vem quando? Nas inundações da chuva de Jerusalém. As torrentes do Negev. Quando isso se forma? Na época das chuvas. A água vem descendo de Jerusalém enxurrada e aí formam-se rios temporais de tempo, né? Aqui no deserto. Então é essa água que ela consegue obter. Então onde você vê planta é porque passou por ali algum tipo de água, tá certo? Porque se não passou, não tem, é seco. Então a árvore, toda árvore, ela precisa desse tipo de característica para poder sobreviver ao deserto. E a outra árvore abundante é a tamareira, né? A proposta tâmara, ela é um dos 7 frutos da terra. Quem se lembra dos outros? Quem se lembra? Ameixa, quem falou ameixa? Bora, gente. Vamos lá comigo, ó. Figo, romã, uva, cevada, azeitona, trigo e tâmara. Os 7 frutos da terra prometida, tá certo? Todos eles têm um valor de alimento, serve para um tipo de alimento, mas todos eles têm um valor aplicável na nossa vida espiritual, tá certo? Figo, para que serviu o figo? No passado, quem se lembra? Exatamente, a pasta de figo. Lembram-se? Foi feita a pasta de figo para curar o rei Josias. Depois, eu falei para vocês, figo, uva. Para que serve a uva? Vinho simboliza o quê? Alegria. Então veja, o figo, ele simboliza a cura de Deus na nossa vida. Nós precisamos ser curados. Aleluia. Certo? Não apenas fisicamente, mas também espiritualmente e emocionalmente. Então Aleluia. Isso é o que simboliza o figo. Cura. Um crente precisa ter cura na sua vida. Amém. Senão, como é que a gente faz? São os frutos do Espírito. Aleluia. A romã simboliza o quê? Nós estamos na época de romã, hein? Amanhã vocês vão poder tomar suco lá em Jericó de romã. O que simboliza, irmã? A romã? Sim, ela trata a voz, ela é muito boa, ela é um antioxidante muito bom, um anti-inflamatório muito bom, mas a simbologia dela dentro do judaísmo, né, e no Antigo Testamento, segundo os judeus, se você partir a romã, ela vai ter 613 carocinhos, tá? Que seria a lei de Moisés. Mas na realidade a simbologia dela é prosperidade.
Aleluia. Por isso que o judeu tem romão por tudo quanto é lado. Tá certo? É próspero. Então o crente tem que ser próspero. Amém. Você precisa ser próspero. Amém. E prosperidade não tem a ver apenas com dinheiro e riqueza. Verdade. Você plantar uma árvore, a árvore prospera. Você coloca um projeto em andamento, enfim, tudo que eu tocar, abençoado será. Aleluia. Prosperidade. Nós precisamos ser prósperos. Amém. Nos nossos sonhos, prósperos nas nossas ações, prósperos nos nossos projetos. Amém. Roma, uva, vocês falaram alegria. E o Amém. que simboliza essa alegria? A alegria do Espírito Santo. Amém. Um crente sem alegria É verdade. nem nasceu. Não é verdade? Verdade. Morreu, nem nasceu, né? A uva. Muito bem. Cevada, gente. O que a cevada simboliza? O que a gente faz com a cevada? O que a gente faz com ela? Quando vocês eram do mundo, vocês tomavam o quê? Ó. Mas veja só, por que se faz cerveja com cevada? A propriedade da cevada é levedar, fermentar, tá certo? Então veja, o que ela simboliza? Crescimento. A tua vida tem que ter crescimento. Aleluia. Você precisa crescer. Aqui as minhas fazem bolo. O pior desastre, o bolo solou, né? O bolo não cresceu. Então, crescer, nós precisamos crescer, tá Aleluia. certo? Cevada, depois eu falei, uva, azeitona, essa é fácil. O que é? O azeite, né? A unção. Agora existe a unção física, unguento, e existe a unção espiritual, tá certo? Então, uma pessoa sem unção, estejam todo o tempo brancas suas vestes e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça, a unção. Depois, trigo, ó, isso é fácil. O que o trigo serve para quê? Pão, alimento. Eu sou o pão vivo que desceu dos céus, né? Trigo. E por último, chegamos na tâmara, tá certo? A tâmara, gente, ela é super doce. Eu falei para vocês que ela produz o mel. E o que ela representa na vida do crente? Ela representa doçura, as doces consolações do Espírito Santo. Aleluia. Uma pessoa que não é doce, um crente amargo, como é que faz? Misericórdia. Exatamente, né? Então nós precisamos. Agora, um detalhe que me chama muita atenção da tâmara: para que ela seja mais doce, ela precisa estar no local mais seco. Então, querido, quanto mais seco seja o local que você está, mais doçura você tem que exalar. Aleluia. Sim, você precisa ser mais doce. É ali que você precisa ser mais doce. Por quê? A tâmara é assim: quanto mais seco, mais árido, mais dificuldade, mais doce ela é. E a outra característica muito simbólica da tâmara, que quando eu aprendi isso em hebraico, foi uau, como tudo é tão simbólico, não? Tâmara em hebraico, ela vem de duas palavras em hebraico: tam e mar. Mar simboliza amargo, significa amargo. Mara, amarga. Mar, amargo. E tam, o que é tam? Tam significa em hebraico acabou. Acabou o amargo. Porque nós entramos na terra prometida. Exatamente. Então, que o amargo da nossa vida possa estar se acabando, porque vocês estão já na terra prometida. Aleluia. Vocês estão avançando como Josué. Amanhã nós conquistaremos a terra ali em Jericó. Quando nós passarmos por Jericó, nós iremos então, como o povo de Israel, eles entraram na terra prometida ali por Jericó. Mas isso aqui já é parte de Canaã. Isso aqui já é parte da terra prometida. Amém?